Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que eu dei o título ela chamado de Reconstruindo os Muros. Hoje eu gostaria de compartilhar com você algo que Deus tem trazido ao nosso coração nessa quadra da vida que nós estamos passando. Que tempo diferente, que tempo que nós jamais imaginávamos passar. Se por um lado há pessoas olhando esse tempo sob uma perspectiva de terra arrasada, tempo de destruição, de perdas e lamentações, desejo desafiar você a ter um novo olhar sobre esse tempo. Agora é hora de pensarmos e vivermos após pandemia. Esse é o tempo de nós começarmos a pensar o que iremos fazer após esse tempo tão difícil que todos nós estamos enfrentando. Esse é o tempo que eu chamo que é o tempo da reconstrução. É para reconstruir. E para reconstruir nós precisamos estabelecer algumas premissas para que norteiem a caminhada da fé naquilo que nós cremos. E primeiramente é necessário saber que há algo a reconstruir. É desejar reconstruir, é desejar ser usado por Deus nesse novo processo. Não sei você, mas a mim essa possibilidade é desafiadora e instigante, pois sempre lembro da palavra escrita no livro do profeta Ageu, que nos afirma o seguinte. Por favor, vamos ler esse texto, para você abrir a sua mente, o seu coração, para aquilo que Deus quer falar para você nessa noite. O profeta Ageu, no capítulo 2, versos 6 ao 9, diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros, e encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertence, declara o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Eu gostaria que você tivesse o teu coração aberto para receber nessa noite uma palavra profética para a tua vida, para a tua família, para a sua casa. Esse texto do profeta Ageu, ele nos ensina um processo de reconstrução. Havia algo que tinha sido destruído, o templo tinha sido destruído, e de repente o povo estava se lamentando de toda a destruição que eles estavam vendo no templo. E aí Deus traz essa palavra através do profeta Ageu, dizendo algo. Olha só, a glória desse novo tempo será maior do que o antigo. É isso que é a esperança que nós temos, que o que nós iremos viver daqui para frente será 1000 vezes melhor, será muito maior do que nós temos vivido. Esse tempo que aparentemente é um tempo de terra arrasada, é um tempo de perdas, é um tempo de sofrimento, Deus irá mudar esse quadro, Deus irá mudar essa história, porque nós iremos viver um tempo onde o nosso coração vai se encher de alegria, porque o texto diz que a glória desse novo templo será maior do que do antigo. Isso quer dizer para você, olha, o que Deus tem separado para a vida da sua igreja, nesse pós-pandemia, será muito maior do que nós vivemos. Nós iremos alcançar muito mais pessoas do que nós já alcançamos, e é nisso que nós temos crido. É nessa perspectiva que desejo que você tenha no seu coração a esperança para o início da sua jornada de reconstrução. É tempo de reconstruir, é tempo de recomeçar, e dessa forma eu desafio você a estar atento a tudo quanto iremos falar hoje, pois cremos que o Espírito Santo quer agir de uma forma sobrenatural e nos conduzir a essa jornada de reconstrução. Não sei o que você precisa reconstruir, mas o especialista em reconstrução está disposto a iniciar essa jornada contigo, e é isso que nós precisamos. Nós temos nessa nova caminhada um especialista que vai caminhar conosco, e é interessante, quando nós falamos de reconstrução, me remete diretamente ao espírito altruísta e abnegado do profeta Neemias. O que a história de Neemias tem a ver comigo e com você nessa quadra
da humanidade, nesse tempo que vivemos. O que a história de Neemias tem a ver comigo e com você? Eu tenho ouvido tantas coisas, eu tenho ouvido tantas pessoas se lamentando por esse momento que está passando. Eu tenho visto que é um tempo que negócios têm sido fechados, portas têm sido fechadas, as pessoas estão percebendo que perderam toda a estabilidade que elas tinham no passado. Mas eu quero dizer para você, esse é um tempo que nós não temos que olhar para uma terra arrasada, mas nós temos que viver esse tempo sob a perspectiva que é o tempo que Deus está nos dando para reconstruir. Sabemos que esse é um tempo de muitas perdas, perdas patrimoniais, perdas emocionais, perdas afetivas. Esse tem sido um tempo para muito de solidão. Aliás, de uma hora para outra, nos percebemos como cativos. O que fazíamos, nossa rotina mudou, nosso direito de ir e vir ficou limitado por questões sanitárias, nossos negócios tiveram que ter suas portas fechadas. De repente, num piscar de olhos, o que tínhamos como estável e seguro mostrou-se frágil e sem perspectiva. Diante de um cenário de aparente terra arrasada, é que muitas pessoas se percebem. Suas vidas foram invadidas por circunstâncias que o tiraram daquilo que se entendia normal. A vida do profeta Neemias estava sendo vivida na cidade de Suzã, no Império Persa. Ele gozava de prestígio e confiança, pois era copeiro do rei Artaxerxes. Contudo, ele toma conhecimento de como estava o seu povo que havia sobrevivido ao cativeiro. Seu irmão Anani lhe relata. Vamos ler esse texto lá do profeta Neemias, no capítulo 1, no verso 1 a 5. Olha o que diz o texto. Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei, passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Ele ouve essa notícia de como estava o seu povo, como estavam aquelas pessoas que tinham sido os remanescentes do cativeiro. É esse cenário que Neemias inicia o seu sonho de reconstrução. Talvez o mesmo cenário que para muitas pessoas estão vendo esse tempo que nós estamos passando. Nós temos visto coisas e ouvido notícias tão terríveis. Temos visto notícias ultimamente que esse é o tempo em que aumentou o número de divórcios. As pessoas não estão conseguindo se suportar dentro de casa e muitas relações estão indo ao fim. Nós temos ouvido notícias que há pessoas que fecharam as suas portas dos seus negócios e não sabem como irão reabrir, porque já se passaram 90 dias, quase 100 dias, com suas portas fechadas, e muitas pessoas viviam dali. Nós estamos ouvindo notícias de que as dívidas de muitas pessoas se avolumam, e talvez para muitas pessoas, esse tempo, essa quadra da vida que nós estamos vivendo, essa quadra que a humanidade está passando, está fazendo com que eles percebam o mundo exatamente nesse mesmo cenário que Neemias percebeu e ouviu dizer o que estava acontecendo em Jerusalém. Esse é o cenário que Neemias inicia o seu sonho. Ele vê um cenário arrasado e começa o primeiro passo para reconstruir. Primeira coisa que acontece é ele sente a empatia com a dor e a necessidade das pessoas que estavam em Jerusalém. A reconstrução que almejava não era sobre ele, mas sim sobre o bem que faria a muitos. Não era sobre ele, mas sobre Jerusalém. Se seu objetivo de reconstrução disser muito mais sobre o bem que fará a outro do que é sobre você, fique certo que Deus irá colaborar em muito para que esse tempo se abrevie. Às vezes, a nossa preocupação é só com a nossa terra arrasada. Às vezes a nossa preocupação é só com nós mesmos. Mas é interessante que esse é um tempo que nós precisamos entender que Deus está nos ensinando a ser pessoas solidárias. Pessoas que têm empatia.
Esse é um processo de reconstrução que Deus está permitindo para a humanidade, para perceber o mundo com outro olhar. É o momento de perceber o mundo de outra forma. É um tempo de reconstruir a história da humanidade. É um tempo de reconstruir a história de famílias. É um tempo de reconstruir a história de cidade. É um tempo de reconstruir a história de relacionamentos, de amizades. Deus está disposto a agir. Contudo, alguns passos são necessários para que a reconstrução ocorra. Primeiro passo é fazer o que Neemias fez. Colocar diante de Deus o desejo de reconstrução. O primeiro passo é colocar diante de Deus o desejo de reconstrução. Eu não sei como você está vivendo ou lidando com esse teu momento de perda. Mas eu quero dizer para você, você precisa aprender a lidar com o seu desejo de reconstrução. Colocar diante de Deus esse desejo de reconstrução. Segundo, você precisa ter um planejamento para essa reconstrução. Terceiro, você precisa estar focado na execução do projeto. E quarto, você não pode permitir que nada lhe desvie desse foco, que as muitas vozes que nesse momento de reconstrução a gente começa, elas nos impeçam de realmente ir em direção a essa caminhada. Por isso eu quero chamar para você aqui, para esse primeiro ponto, colocando diante de Deus o meu projeto de reconstrução. Esse é o primeiro ponto. Colocar diante de Deus o meu projeto de reconstrução. A primeira coisa que Neemias fez, após ouvir sobre as ruínas que se encontravam em Jerusalém e os sobreviventes do cativeiro, foi lamentar, jejuar e orar. Por isso eu digo para você, esse é o tempo de nós colocarmos diante de Deus. Esse é o tempo de jejuar, esse é o tempo de orar e colocar diante de Deus os planos e os projetos para essa nova caminhada que teremos pela frente. O texto de Neemias, capítulo 1, verso 4 e o verso 11 diz assim: quando ouvi essas coisas, sentei-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. E o verso 11 diz assim: faze com que este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Ele pedia a Deus, olha só, que o teu servo seja bem sucedido quando ele for falar com o rei. Esse texto nos mostra que tudo deve nascer diante de Deus. Olha só, essa primeira dica. Você precisa pensar num projeto para reconstruir o que nós iremos reconstruir a partir desse tempo. E esse projeto eu preciso colocar diante de Deus. Deus é aquele que precisa estar em primazia de tudo aquilo que vem à nossa mente. Não pode ser uma ideia vaga na nossa mente, mas aquilo que vem à nossa mente e ao nosso coração, eu preciso apresentar diante de Deus. Temos muitas coisas a fazer, mas agora é hora de colocar diante de Deus o desejo de reconstrução do nosso coração. O que você deseja reconstruir? Quais são os muros que precisam ser reerguidos na sua vida? Nesse caso, o muro é a zona de proteção que de repente foi destruída da nossa vida. Talvez você se percebia protegido pelo negócio que você tinha, pela forma com que você vivia, pelo hábito da família que você vivia, e de repente esse tempo, tudo se desmoronou. Tudo aquilo que nós achávamos que era muito seguro, já passa a não ser. O que tem que ser reconstruído nesse teu tempo, nesse pós para a tua vida? Quais são os muros que precisam ser reerguidos na sua vida? Nesse caso, o muro é a zona de proteção que de repente foi destruída na sua vida. Será que seu muro é o muro das emoções? Será que você está completamente destruído emocionalmente? Será que é o muro das emoções que precisam ser reconstruídos? Será que a reconstrução é o muro do seu casamento? Será que seu casamento desabou ou acabou de desabar nesse tempo? Será que o muro da reconstrução é o muro dos seus negócios? Eu não sei qual o muro na sua vida em que essa quadra da humanidade lhe deixou fragilizado, exposto, mas eu tenho a seguinte convicção: não há nada
que não possa ser reconstruído. E a certeza que temos em nosso coração é que o que nós iremos reconstruir, que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, significa, Deus tem tempos melhores para mim e para você, após esse tempo que nós estamos vivendo. Independente do muro que tiver que ser reconstruído na sua vida, tenha a certeza que o reconstrutor está pronto para te ajudar. Mas você precisa ser protagonista de sua reconstrução. É você que deve despertar dentro do seu coração esse tempo de reconstrução. E como você vê a vida, é como você vê a vida. E como você interpreta esse momento na sua história. Após colocar diante de Deus os nossos sonhos de reconstrução, nós precisamos caminhar para um segundo passo. Qual é o segundo passo? Primeiro tem o passo do meu sonho da reconstrução. O que eu preciso reconstruir, que ficou nesse tempo que eu tenho visto tudo de uma forma tão destruída. A primeira coisa, depois de colocar diante de Deus, eu preciso aprender a escrever o meu projeto de reconstrução. O projeto de reconstrução. Por isso, isso passa por pessoas que são cônscias, que são conscientes de que a responsabilidade por protagonizar a nossa reconstrução cabe a nós. É importante refletir o quanto o projeto de Neemias deu certo pelo fato de ele ter um planejamento pronto. Olha que texto maravilhoso. Capítulo 2, verso de 1 a 8 do livro do profeta Neemias. Ele tem muito a nos ensinar. Olha o que diz o texto. No mês de Nisano, no ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto está triste? Se você não está doente, esta tristeza só pode ser do coração. Com muito medo eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste no meu coração, se a cidade onde estão sepultados meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então eu orei a Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente, a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Olha que pergunta: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. Significa, a gente precisa ter um projeto de reconstrução. É necessário estabelecer o tempo, o que você precisa, quanto tempo você vai levar para executar. E aí o verso seguinte diz assim: a seguir acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderei levar cartas do rei aos governadores dos Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Asaf, guarda das florestas do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela, que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Olha só, Neemias ouve a situação que estava vivendo aqueles remanescentes do cativo lá em Jerusalém. Ele ouve a história daquelas pessoas que estavam completamente sendo humilhadas e hostilizadas. Ele sente no seu coração e ele entenda no coração o desejo de reconstruir. Ele viu terra arrasada, ele diz assim: olha, eu não vou ficar aqui lamentando a terra arrasada não, eu vou reconstruir. Eu quero ser protagonista da reconstrução dos muros. E essa é a atitude que eu e você precisamos ter. Eu não sei o que foi destruído nesse teu tempo. Eu não sei o que você está passando nessa quadra da vida. Mas eu quero dizer para você o seguinte: esse é o tempo de reconstruir os muros que foram derribados. Esse é o tempo. Está evidente nesse texto que a reconstrução passará pelo processo de planejamento. Neemias tinha tudo na mão.
quando esteve diante do rei, ele já tinha noção do que precisava reconstruir e qual matéria-prima teria que empregar na reconstrução. Ele tinha em mente o tempo que iria necessitar. Ou seja, é necessário você, que precisa reconstruir, saber o que você precisará. Qual a sua parte nessa reconstrução? O que você precisa? Foi a pergunta que o rei fez a Neemias. Se ele apenas dissesse, preciso reconstruir, não resolveria o problema, não teria eficiência nem eficácia. O seu plano, mas Neemias tinha um plano, um projeto bem definido. Como está o seu plano e o seu projeto de reconstrução da vida pós-pandemia? Você irá fazer um plano ou somente irá se lamentar? Costumo dizer que quem não planeja, planeja para fracassar. Por isso, gaste esse tempo no planejamento. Saiba o que você precisa. Sua reconstrução pode ser em qualquer área da sua vida. Não conheço os muros que precisam ser reconstruídos na sua vida, mas sei que para qualquer muro, passará por esse princípio, colocar diante de Deus, reconhecer o que foi destruído e planejar a reconstrução. Esse é o nosso papel, essa é a minha responsabilidade, essa é a sua responsabilidade. Terceiro ponto importantíssimo. Uma vez que eu coloquei diante de Deus, uma vez que eu escrevi o projeto, eu preciso entrar na fase de execução dele. O foco na execução do projeto. Um dos grandes empecilhos no projeto de reconstrução é a perda do foco. Muitas pessoas até iniciam, mas têm dificuldade de ser resilientes e focados na reconstrução. É claro que o caminho da reconstrução não é fácil, sabe por quê? Porque é muito mais fácil construir do que reconstruir, porque no caminho que eu vou construindo, eu vou vendo coisas novas que eu ainda não vi, eu estou com outra empolgação, mas quando aquilo que eu construí é colocado por terra e eu tenho que reconstruir, normalmente eu tenho uma dificuldade, porque eu sei quais foram os sacrifícios para construir algo. É muito difícil o processo da reconstrução, mas temos uma questão que torna fácil. É quando no processo da reconstrução, eu trago ao meu coração, eu trago à minha memória, o que está lá no texto de Ageu, capítulo 2, verso 9. É quando eu começo a reconstrução, por mais difícil que ela seja, nessa reconstrução eu trago ao meu coração a seguinte convicção: a glória desse novo templo será maior do que o antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E eu começo a colocar o meu projeto em execução, sabendo que o que Deus vai fazer será maior do que o já foi feito anteriormente, e isso alimenta o meu coração, isso dá ânimo à minha vida, para eu começar esse processo de execução, de construção. Ter a convicção de que o que será construído será maior do que o existia, me leva a crer que não será um velho novo, mas um novo tempo, uma nova estação, um novo momento para a minha vida. É isso que eu tenho de esperança nesse novo tempo. Eu não consigo estar vendo e lamentando que as coisas estão ruins e que vão piorar. Eu vejo que é um novo tempo, é uma nova história, é algo novo para ser construído. Assim como a palavra nos garante que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, o processo de reconstrução nos trará o desafio das forças de oposição. Pois se por um lado Deus está interessado em lhe surpreender, escuta isso que eu vou dizer para você. Satanás, o inimigo das nossas vidas, está interessado em nos frustrar e irá envidar esforços para tirar de você o foco da reconstrução. Com Neemias não foi diferente. No capítulo 2, no verso 10, olha o que diz o texto: Sambalate, o Horonita e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Não será diferente comigo nem com você, se por um lado Deus veio para nos dar uma vida em abundância. O inimigo veio para matar, roubar e destruir, matar seus sonhos, roubar seus projetos e destruir suas emoções.
Por isso, o texto do livro de Neemias deixa o seguinte registro. Capítulo 2, verso 11, parte B do texto diz assim: eu não havia contado a ninguém o que meu Deus havia posto no meu coração para que eu fizesse por Jerusalém. É necessário sermos cuidadosos com os nossos processos de reconstrução. Muitas pessoas só servem para desencorajar. Muitas pessoas vivem para ser o profeta da terra arrasada, o profeta da morte. Muitas pessoas amam reproduzir a hiena do desenho animado Lip e Red. Não sei se você lembra disso. Red era uma hiena e Lip era um leão. Lip era um leão com muita iniciativa. Estava o tempo todo bolando planos para se dar bem. Red era uma hiena, companheira de Lip. Pessimista, sempre para baixo. Nunca acredita que terá sucesso e repete constantemente a frase: ó céus, ó vida, ó azar, isso não vai dar certo. Tem pessoas que estão vivendo só esse tempo, achando o tempo inteiro que não vai dar certo. Não dê ouvidos aos sabotadores dos seus sonhos, os sabotadores dos seus projetos, de seu desejo de reconstrução. Diga: para trás de mim, sua hiena infeliz, porque eu creio que a glória do segundo templo será maior do que o primeiro. O que eu perdi, o que ficou para trás, eu terei uma maneira muito melhor, porque é a palavra de Deus que me diz. Assim atuava Sambalate e Tobias. Eram as hienas que atormentavam Neemias, mas ele não se permitiu ser sabotado. O foco de Neemias era a reconstrução. Por último, eu quero dizer para você, você não pode dar ouvidos às vozes que querem tirar a sua atenção nesse processo de reconstrução. No processo de reconstrução, muitas vozes surgem. As vozes do descrédito, as vozes que tentam lhe iludir, e até mesmo as vozes que querem impor medo a você, e as vozes que querem lhe fazer crer que são de Deus, mas não passa de uma voz do inimigo. Olha o que o texto diz, no capítulo 6, no verso 10 a 13 do profeta Neemias, diz assim: um dia fui à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Metabel, que estava trancado portas adentro. Ele disse: vamos encontrar-nos no templo para salvar a vida. Não, eu não irei. Percebi que Deus não tinha enviado o que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o tinha contratado. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado agindo daquela maneira, e então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Neemias lá no projeto de reconstrução, e ele recebe uma notícia de um profeta falso. Quantas pessoas ficam no meio do caminho do processo de reconstrução pelo fato de ouvir as vozes que lhe paralisam? Muitas vezes querem dar resposta a essas vozes e lhe faz perder tempo, perder o foco e desanimar. Vozes que tentam nos intimidar. Nada disso pode ser maior do que a voz que lhe conduziu a fazer o projeto, a desejar a reconstrução. Olha só, o seu projeto de reconstrução foi colocado diante de Deus, e você não pode ser paralisado por essas vozes. A reconstrução nos leva a um estado de superação. Vou dizer uma coisa para você: o inimigo não deseja a reconstrução do seu casamento. O inimigo não deseja a reconstrução da sua família. O inimigo não deseja a reconstrução da sua empresa. O inimigo não deseja a reconstrução de seus sonhos. Ele é especialista em terra arrasada. Ele habita no caos. Ele habita nas ruínas da sua vida, das suas emoções. Ele quer lhe aprisionar nesse lugar que não é o que Deus sonhou para você. Deus deseja que você viva a glória da segunda casa, querida. Essa reconstrução poderá passar por perdão. Se tiver que perdoar, perdoe. Lembre-se, mais vale um lar reconstruído do que um coração orgulhoso e uma família desfeita.
A reconstrução não leva ao estado de superação. Por isso, a intenção do inimigo de nossas vidas em nos manter prisioneiros de nossas ruínas, de nossas emoções e de nossas derrotas. Esse é o tempo de levantar a poeira, dar a volta por cima, em direção à reconstrução. Ageu capítulo 2, verso 19 e 20 diz assim: quando, porém, Sambalate, o honorita, Tobias, o oficial amonita, e Gessem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, e desprezaram-nos e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? E eu respondi: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Muitas pessoas, elas amam ver você se sentindo um derrotado, você se sentindo largado no meio de uma terra arrasada. Mas não deu ouvido a Sambalate e a Tobias. Enquanto Neemias se empenhava em reconstruir, as vozes tentavam pará-lo. Não é diferente conosco. Vozes irão dizer que estão vivendo a maior crise da história, que estão vivendo a maior crise sanitária, que estão vivendo a maior crise da economia e a maior crise política. Vocês irão fazer você não ter ânimo. Vozes irão fazer você não ter ânimo, nem sonhos. A essas vozes, a minha e a sua resposta tem que ser a resposta de Neemias: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. O texto de Neemias relata que quando Sambalate e Tobias viram que estavam reconstruindo os muros, ficaram e tentaram ridicularizar os judeus. Capítulo 4, no verso 2 e 3 do livro de Neemias, olha o que diz o texto: o que os frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedra de construção daquele monte de entulhos, de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construa, basta uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. A sua reconstrução incomoda, querido. Havia incômodo na reconstrução, mas Neemias disse: nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão, chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Este é o segredo: estar totalmente dedicado ao trabalho de reconstrução, e não ouvir as vozes que desejam fazer você se abater e desistir. Lembre-se, quem destruiu os muros de sua vida é o mesmo que deseja que essas brechas permaneçam, pois enquanto ele pode alimentar a sua fragilidade, ele irá impedir de você ver, viver e gozar da alegria, da glória da segunda casa. Essas vozes, os ataques serão constantes, mas nós precisamos fazer calar essas vozes que tentam impedir a nossa reconstrução. Vozes que vão tentar até no último momento aminar a cada um de nós. Essas vozes são insistentes, não param. Ou nós calamos essas vozes, ou não iremos reconstruir. Nunca deixemos de ouvir a voz que nos diz: a glória da segundo templo será maior do que o primeiro. Lá no capítulo 6, no verso 1 a 4 de Ageu, diz assim, de Neemias diz assim: quando Sambalate, Tobias, Gessem, o árabe e o restante dos nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então não havia colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gessem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhe mensageiros com essa resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer, porque parar a obra para encontrar-me com vocês. Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem e todas as vezes lhe dei a mesma resposta. Vou dizer uma coisa para você. Há um grande interessado
que os teus sonhos não se realizem. Há um grande interessado que os seus muros não sejam reconstruídos, porque essas fissuras nesses muros foram feitas por Ele. Essa destruição foi feita por Ele na sua vida. Foi Ele que destruiu as suas emoções, foi Ele que destruiu os seus sonhos, foi Ele que destruiu os seus planos, os seus projetos. Por isso Ele não quer o processo de reconstrução na tua vida. E você não pode se perder. Sabe o seguinte, comece a ficar firme. O grande segredo do texto de Neemias foi que eles estavam firmes no propósito de reconstruir os muros. E eles estavam reconstruindo. O texto diz que Neemias estava lá construindo o muro. E enquanto ele estava construindo o muro, começaram a chamar Neemias: vai cá, vamos ali conversar. E ele dizia assim: olha só, eu não posso parar, estou fazendo um grande projeto, de maneira que eu não posso descer. É assim que você tem que viver os teus dias. Comece a reconstruir os muros da sua emoção, comece a reconstruir os muros daquilo que foi destruído. Comece a reconstruir e não pare. Vão dizer para você: olha, não vai adiantar. Você vai dizer: eu estou fazendo um grande projeto, de maneira que eu não vou descer. Deus me chamou para reconstruir, e eu vou reconstruir a minha família, eu vou reconstruir meu casamento, eu vou reconstruir a minha empresa. Não adianta, não tem terra arrasada para mim, porque esse é o tempo de reconstrução. E eu não darei vozes a essas vozes que tentam me desanimar. Esse foi o segredo. Esse é o tempo para mim, esse é o tempo para você, de não parar a nossa reconstrução. Esse é o tempo de reconstruir os seus sonhos. Esse é o tempo de reconstruir a sua história. Olhe para frente. Esse é o teu tempo. O tempo da pós-pandemia para você e para mim será um tempo de ver a glória do segundo templo ser maior do que o primeiro. O inimigo não vai tirar os nossos sonhos. Ele não vai tirar os seus sonhos. Ele não vai acabar com a sua família. Ele não vai acabar com o seu projeto. Esse é o tempo. Esse é o tempo de reconstrução. Neemias estava ali, reconstruindo. E Sambalat: vem cá, tem algo para dizer? Estou fazendo um grande projeto, de modo que eu não poderei descer. Não perca o foco do seu projeto. Esse é o tempo de reconstrução. Foi esse foco que levou Neemias a construir os muros em 52 dias. Neemias capítulo 6, verso 15 e 16 diz assim: o muro ficou pronto no 25º dia de Elul, em 52 dias. Quando todos os inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizados e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. É assim, queridos, assim que os inimigos da sua vida ficarão, sabendo que Deus vai fazer a tua história uma melhor história. A glória do segundo templo será maior do que a primeira. A glória da segunda casa na tua vida será maior do que a primeira. Esse é o tempo de colocar os nossos projetos diante de Deus, executar os planos diante de Deus, porque Deus tem algo a fazer sobrenatural. Esse é o tempo que eu te convido a vir em direção desse processo de reconstrução. Esse é o tempo que eu queria orar com você, para que você possa ser encorajado a colocar diante do papel, colocar diante de Deus, escrever no papel e começar o seu projeto de construção. Enquanto todo mundo está dizendo assim: olha, que tempo terrível, terrível, que dias difíceis, não sei o que vai acontecer, não sei o que está acontecendo nesse país, tu vai dizer assim: olha, eu tenho convicção que a glória do segundo templo será maior do que o primeiro. Esse tem sido o tempo que Deus planejou para nós nos reconstruirmos. É tempo de reconstruir história, é tempo de reconstruir família, é tempo de reconstruir relações, é tempo de reconstruir negócios, é tempo de Deus para a tua vida. Esse é o tempo da reconstrução dos muros que foram outrora derribados. E eu queria convidar você nesse momento. Eu queria te convidar aí nessa caminhada de reconstrução, diante do que nesse momento foi compartilhado, o que temos nessa hora é fazer um desafio para você, que aceite o chamado de Jesus para iniciar a reconstrução da sua história. Eu não sei você,
Eu não sei o que está passando na sua vida, mas eu quero dizer para você que o Deus da reconstrução está hoje aqui falando ao teu coração. Nesse momento eu queria pedir a vocês que não escrevam nada no chat, que você possa estar atento a esse convite que eu vou fazer a você, porque o Espírito Santo está fazendo um convite nessa noite. Ele é o grande construtor, e Ele está aqui para começar a reconstruir áreas da sua vida. Talvez Ele está querendo reconstruir a sua relação com Deus, reconstruir a sua história com Jesus, reconstruir a sua história com a sua família, talvez reconstruir a sua história nos seus negócios. Eu não sei qual área, mas o Espírito Santo sabe a área que precisa reconstruir na sua vida. Talvez Ele esteja reconstruindo as suas emoções, que estão feridas diante de tantas destruições, mas hoje é o tempo que Deus quer restaurar essas feridas e reconstruir esses muros que deixaram as suas emoções fragilizadas. Esse é o tempo de reconstrução. Hoje é a noite de reconstruir esses muros. Por isso, eu quero orar com você nesse momento e dizer: Senhor Jesus, esse é o tempo de reconstrução das nossas vidas. Esse é o tempo profético, Senhor, para a vida do teu povo. Porque nós sabemos, Senhor, que o que tu tens a fazer de agora em diante será muito maior do que tu já fez até aqui, Senhor. Pai, nós cremos que a glória desse segundo templo será maior do que o primeiro. Pai, nós cremos numa igreja, Senhor, que irá crescer cada vez mais. Nós cremos em famílias restauradas. Nós queremos que famílias que se converterão a Ti, Senhor. Queremos que pessoas que irão amar a Jesus. Queremos, Senhor, que será um tempo de grande avivamento, da grande onda do Espírito vir sobre a vida do Teu povo nessa terra, Senhor. E nós profetizamos sobre isso. Pai, nós queremos fazer o convite nessa hora, para que pessoas comecem a reconstrução das suas vidas espirituais, da sua relação com Jesus. Senhor Jesus, eu te entrego, Senhor, nesse momento. Pai, nós queremos convidar essas pessoas. Você que está nos ouvindo, eu queria que você começasse a preencher nesse momento o nosso chat. E você vai escrever nesse chat: eu aceito, eu quero reescrever a minha história. É tempo de reconstruir meus casamentos, é tempo de reconstruir famílias, é tempo de reconstruir negócios, é sobretudo o tempo de reconstruir a minha relação com Jesus. Aonde você estiver nesse momento, eu lhe convido a tomar essa posição, a responder esse chamado de reconstrução. Diga assim, diga comigo: eu aceito, eu quero reconstruir, eu vou reconstruir a minha caminhada com Jesus. Eu aceito, eu aceito, eu aceito, eu aceito. Esse é o tempo de reconstrução na sua vida. Esse é o tempo da tua reconstrução, da sua relação e da sua caminhada com Jesus. Esse é o tempo de reconstrução. Que o Senhor Jesus escreva o teu nome no livro da vida, reconstrua a sua história. Esse é o tempo de reconstrução na sua família. Esse é o tempo de reconstrução na sua casa. Esse é o tempo de Deus. É chegado o tempo de Deus sobre a tua vida. É chegada a hora do Senhor sobre a tua vida. E eu te convido nessa hora, escreva: eu aceito, eu aceito, eu aceito, eu aceito, eu aceito, eu aceito, eu aceito. Se levante de onde você estiver e diga: Senhor, eu aceito a caminhada de reconstrução da minha jornada contigo. Eu aceito, eu aceito, eu aceito, eu aceito, eu aceito, eu aceito. Esse é o tempo de Deus para a sua vida. Esse é o tempo de Deus para a sua vida. Assim o Senhor o disse nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.